Bom, gente, boa tarde. Estamos aqui mais uma vez aí ao vivo, para estar falando sobre o PEC Sem Dúvidas. E hoje é mais um dia especial, né, que é o dia do enfermeiro, né, dia 12 de maio. E estaremos aqui hoje para também, mais uma vez, esclarecermos novas dúvidas, né, em relação ao PEC Sem Dúvidas, tá? Queríamos destacar também aqui o processo de trabalho do enfermeiro, né, na atenção básica, que é muito importante, que é um trabalho que eles têm feito com muita dedicação, e a enfermagem na atenção básica tem sido primordial, né? O PEMAC ele mesmo mostra isso, que as equipes de atenção básica veem o enfermeiro como ali o detentor de conhecimento, né, e que gerencia o processo de trabalho da equipe. Então é muito importante aí a participação do enfermeiro, não só no PEMAC, mas como no PEC, porque eles são essenciais aí, né, para melhorar o processo de trabalho dessas equipes. Tudo ok? Certo. Então, só uma breve apresentação. Eu sou o Micael, trabalho no Núcleo de Tecnologia da Informação do DAB. E esse é o João, já se apresentou. E hoje a gente está com o Igor aqui também para ajudar a gente. Então, pessoal, boa tarde. A gente vai falar um pouco, né, sobre como a gente tem feito nas outras lives, né? Conversar um pouco sobre o prontuário eletrônico do cidadão, a estratégia de sua atenção básica como um todo, e também com relação a outras questões, né, suporte, etc. Na última live, né, algumas coisas que a gente recebeu aqui, né, foram dúvidas com relação ao processo de trabalho do agente comunitário de saúde utilizando o tablet, né? Então, como é que o tablet ele entra no processo de trabalho do agente, né? É uma ferramenta, né, que o Ministério agora, né, e o DAB, né, disponibiliza, que é esse aplicativo, que é justamente para a gente diminuir a burocracia em cima do trabalho do agente comunitário de saúde, principalmente com o uso de fichas, né? Algumas pessoas perguntaram, mas como é que eu faço para fazer o registro? Ela é diferente da ficha, né? Não, ele não é diferente da ficha, ele tem todas as informações que a ficha dispõe, só que você tem uma facilidade no preenchimento, porque ele já tem o fluxo dentro do aplicativo para o próprio fazer do agente comunitário de saúde, né? Então essas informações elas são coletadas via tablet e enviadas ao prontuário eletrônico do cidadão, no caso da instalação onde o agente comunitário trabalha, né? E aí vai depender de como está a organização, né? Pode ser a instalação que está na UBS, pode ser a instalação que está na Secretaria Municipal de Saúde, né? Outras pessoas questionaram também com relação ao relatório de inconsistências, né? Esse relatório de inconsistência de cadastro, ele serve justamente para a gente conseguir resolver pequenos problemas que a gente encontra no cadastro. Por exemplo, o cidadão ele está sem vínculo com o domicílio, ou está sem vínculo com a família, ou aquele responsável familiar ele não tem vínculo com o domicílio, então isso termina deixando o nosso território, o cadastro do território, um pouco esquisito. Então, esse relatório, ele mostra essas inconsistências para que vocês, né, no caso, os coordenadores de atenção básica, os coordenadores das unidades básicas de saúde e principalmente os agentes comunitários de saúde, junto com sua equipe, consigam resolver esses problemas de vínculo, né? Então, a gente está também melhorando tanto esse aplicativo como o prontuário eletrônico também. O aplicativo ele vai ganhar uma versão em breve, uma nova versão em breve, uma atualização, na verdade, né? E vai trazer algumas coisas que vocês já tanto solicitam, né? Como relatórios dentro do próprio aplicativo. A gente já começa a ofertar alguma coisa nesse sentido, né? E também tem uma atualização de versão que a gente também está trabalhando para entregar nos próximos meses aí, com diversas melhorias por dentro do sistema. Uma coisa que é importante falar, né, que quando a gente recebe essas solicitações de vocês, né, tanto de sugestão e principalmente de suporte, né, a gente tem um fluxo que é necessário seguir para que a gente possa, né, atender a essas demandas com a maior agilidade possível, né? E aí o Micael vai falar um pouco sobre isso.
Certo. A gente tem percebido que chegaram algumas perguntas, né, algumas questões que vai mais para a parte mais específica do sistema. Não? São eventos e coisas esporádicas que acontecem em muitos cenários no Brasil. Então, alguns pontos ali não dá para responder com algo pronto, porque varia muito de cenário para cenário. Né? Então, não dá para saber se aquilo é um comportamento inesperado do sistema ou se é alguma falha no uso, no processo. Então, é necessário que a gente siga um fluxo que a gente estabeleceu aqui em cima para poder colher todas essas demandas do Brasil. Então, temos como entrada do suporte e registro a central de atendimento 136. Né? Lá na central 136 nós temos o primeiro nível de atendimento, que é feito o atendimento receptivo, você liga para a central 136 e um atendente faz aquele primeiro atendimento. Então, ali é o primeiro nível de atendimento. Após isso, se não for solucionado o incidente, é encaminhado para um segundo nível de atendimento, onde eles entram em contato, fazem um ativo, falam com o usuário e tentam resolver a questão, né, fazendo acesso remoto e usando todos os meios possíveis para resolver aquele incidente. Não resolvendo o incidente, vai para um terceiro nível de atendimento, que já é aqui dentro do Ministério, onde nós avaliamos, pegamos todas as informações necessárias, log, uma cópia da base, se necessário, e para poder simular o erro aqui em cima, né, a inconsistência, aquele comportamento que teve o sistema naquele momento. Só assim a gente pode dar uma solução definitiva para alguns casos. Né? São raros os casos que a gente precisa ir tão a fundo assim. Né? A maioria se resolve no primeiro nível, que são as dúvidas mais de instalação, download e uso mesmo da ferramenta. Outras também acabam sendo resolvidas no segundo nível, que é apenas um suporte mais específico para algumas funcionalidades. E quando não se consegue resolver no segundo nível, a gente precisa fazer toda essa simulação do que aconteceu lá na ponta. E é daí que surgem, né, as melhorias no sistema, daí que surgem as novas funcionalidades e os aperfeiçoamentos do prontuário eletrônico. Então é por isso que é importante seguir todo esse fluxo, para que a gente consiga atender a todas as solicitações, né, o máximo possível, né, de todo o Brasil. E aí vamos hoje tentar fazer esse feedback, esse link aí entre o processo de trabalho da equipe de saúde da família, tendo como principal norte aí o trabalho do enfermeiro, né, como nós já falamos, hoje é o dia especial do enfermeiro, e podem trazer também dúvidas em relação a isso. Uma outra coisa também que a gente está pedindo para vocês, quando vocês tiverem perguntas, sejam mais claros, né? Tem perguntas que são muito específicas da própria localidade, tipo um erro que deu por causa de um código de erro. Quando isso acontecer, o Michael já falou aqui, você pode mandar uma ligação para o suporte com 136, porque fica difícil a gente entender aqui ao vivo, né, qual é a pergunta que vocês estão fazendo, tá? No mais, fique à vontade para perguntar, né, e a gente está aqui pronto para estar respondendo, tá? O Michael é da NTI, do Núcleo de Tecnologia e Informação, o Igor da frente lá do ESUS, né? E eu sou enfermeiro, né? Então eu estou aqui representando a categoria de vocês. E estou na CGGAB, né? Na Coordenação Diária de Atenção Básica, tá? Então, podemos abrir para as perguntas, tá? Vamos começar aqui respondendo perguntas anteriores, que já foram feitas, e depois vamos abrir para as perguntas novas, tá certo? Outra questão que foi colocada, né, foi sobre o plano de informatização, né, o Departamento de Atenção Básica, junto com outros departamentos aqui do Ministério da Saúde, está trabalhando aí junto ao gabinete do ministro, né, para dar um suporte aí nesse processo de informatização, né, das unidades básicas e de implantação de prontuário eletrônico, né. Ainda não tem definido ainda uma data para lançamento, né? A gente está aguardando o ministro fazer essa chamada oficial, mas já está tendo movimentos dentro do Ministério para poder fazer esse programa, né? Fazer esse fortalecimento desse processo de migração, e agora a gente não fala mais de implantação, né? A gente fala de migração, né, de tecnológica, do produto CDS, no caso das fichas lá do ambiente não informatizado, para o prontuário eletrônico, né, que requer um ambiente informatizado das unidades básicas de saúde. E aí, fazendo um bate-bola, né, com esse dia importante aqui do
que é o Dia do Enfermeiro, né, a gente tenta trazer junto principalmente ao prontuário eletrônico, né, tenta trazer ou resgatar esse componente clínico, né, importantíssimo que a enfermagem, na figura dos enfermeiros, eles trazem para as equipes de saúde da família, né, as equipes da estratégia, né. E cada vez mais se vê que é importante que a gente estimule, né, esse potencial clínico do enfermeiro, né. Historicamente a gente vê, existe a ideia, a imagem do enfermeiro, que o pessoal vulgarmente fala do enfermeirão, que faz o planejamento, que faz o gerenciamento, mas a gente precisa resgatar o componente de cuidado mesmo, o componente da clínica do enfermeiro, para dar mais potência e resolutividade para a atenção básica, né? Para a assistência direta ao cidadão. Então a gente lá no prontuário eletrônico, a gente tenta resgatar e dar essa potência, né? Óbvio que a gente ainda não tem todas as funcionalidades necessárias, né? Mas a gente está fazendo um avanço incremental. Eu acho que quem já utilizou aí as versões 1.0 lá no início de 2003, em 2013, lá no início da estratégia de atenção básica, e ver o que a gente tem hoje, né? Sentiu um grau de evolução bem importante. E a gente está querendo seguir nessa sequência de evoluções importantes e agora focando muito na questão da clínica, né? De fortalecer o processo de cuidado, não só do enfermeiro, mas de todos os profissionais de atenção básica. O importante também, isso que o Igor está colocando, é que o enfermeiro ele assume esse papel realmente na atenção básica de estar cuidando de toda a linha de cuidado, né? Então hoje no prontuário eletrônico você tem ali duas linhas de cuidados que são fundamentais na atenção básica, que é a saúde da criança e o pré-natal, né? Então hoje nós já conseguimos trabalhar já com essas duas linhas de cuidado aí no prontuário eletrônico, e é um instrumento muito potente aí que também ajuda a direcionar isso para o seu trabalho, além de vocês também poderem estar futuramente levantando relatórios, né, do número de atendimentos que estão fazendo em relação aí a esse campo de cuidado aí que é da criança e da mulher, no caso das gestantes. Vamos então para a pergunta. Então tem uma pergunta aqui do Jardel, né? Com relação à migração do CDS para o PEC, né? É necessário 100% do cadastro individual e cadastro familiar, ou é possível fazer os dois movimentos ao mesmo tempo, né? Então, durante a migração, né, do CDS para o PEC, como você colocou, né, a gente pode fazer essa migração concomitante, né? Eu não preciso garantir toda o meu cadastro lá do território no CDS, até porque o território é vivo, né? Ele não é estático. Então, a todo momento as pessoas estão em transição, estão se mudando para o território, estão saindo do território, estão nascendo, estão morrendo. Então, isso é o que a gente chama de território vivo. Então, a gente não precisa finalizar todo esse processo de cadastro para poder fazer uma migração para o prontuário eletrônico do cidadão, né? Não há essa necessidade, né? É importante que isso ocorra concomitantemente, né? E o processo de cadastro, de visita, no caso, ele não morre, né? Ele não acaba, né? Ele é infinito, né? Justamente por essas questões que eu falei. Com relação à atualização cadastral no PEC, né? Algumas pessoas perguntaram também. A gente tem dois tipos de cadastro no prontuário eletrônico, né? Obviamente, a gente tem o cadastro do território, que ele é representado, né, pelo trabalho do agente comunitário de saúde, né? Então tem lá as fichas de cadastro do território, a ficha de cadastro individual e do domiciliar, né? Então esse cadastro representa quem é que está dentro do território. No prontuário eletrônico, ele tem um módulo que chama cidadão, que ele extrapola um pouco a questão do cadastro do território, né? Que ele, além de ter ali pré-cadastrados as pessoas que vêm desse cadastro do agente comunitário, é possível também que pessoas que são fora de área ou que não moram ali, que estão passando, no caso, na frente da unidade básica e tem uma necessidade de saúde, que ela possa também ser atendida e ser identificada através daquele módulo.
né? Então, o cadastro da pessoa no módulo cidadão não quer dizer que ela está dentro daquele território. É um cadastro de pessoas, né? de cidadãos que foram atendidos alguma vez naquela unidade, mas não representa necessariamente, né, no caso, nessa versão que está hoje, que essa pessoa faz parte do território, né? Todas as pessoas que fazem parte do território, elas devem ser cadastradas através do agente comunitário de saúde, e no caso de algumas unidades básicas tradicionais, o profissional, no caso técnico de enfermagem, ele pode utilizar ali as fichas de cadastro individual para poder cadastrar o seu território, né, nesses cenários onde não existem equipes de agente comunitário de saúde. Lembrando também, assim, em relação a esses cadastros, né, dos agentes comunitários de saúde, um outro papel importante que o enfermeiro faz na atenção básica é nessa questão de organização do processo de trabalho também do ACS. Isso também é uma das atribuições, né, que são oferecidas, ofertadas, são dadas, né, para o agente, para o enfermeiro, para que ele esteja acompanhando ali, né, as atividades no território desses agentes. É importante também que o enfermeiro ele se aproprie, né, também desse aplicativo, né, do AB Território, para que ele conheça, né, quais são as funcionalidades também e consiga também orientar o ACS no uso dessa ferramenta. Porque a gente tem percebido aqui nas perguntas, tem muitas questões, muitas dúvidas em relação ao uso, né, do SUS AB Território. Tá? Então, assim, é provável que a gente faça futuramente outras lives falando sobre isso, né? Para ajudar aí a qualificar aí o uso, né, desse aplicativo junto com os ACS. E também potencializar esse movimento com o enfermeiro. Outra questão que apareceu também, né, com relação à diferença entre os dois cadastros, né, principalmente os impactos disso no PEMAC. O PEMAC ele considera as pessoas cadastradas do território, né? Então o cadastro que é utilizado, né, é o cadastro do agente comunitário de saúde. E é esse cadastro do território, né, lá pelas fichas pelas fichas de cadastro ou pelo tablet, né, no caso o aplicativo do agente comunitário de saúde, o SUS-AB Território, é ali que essas informações de cadastro que são enviadas para o Ministério da Saúde, né? Então, pessoas que não fazem parte do território, que são atendidas naquela unidade e que tiveram o seu cadastro realizado ou buscado lá do Cartão Nacional de Saúde pelo módulo cidadão, né? Ou seja, elas não fazem parte do território, então essas realmente elas não são contabilizadas nos indicadores do PEMAC, né? O PEMAC ele só leva em consideração a população cadastrada no território. Então, assim, a gente recebeu também algumas dúvidas com relação a isso. Então, esclarecendo mais esse ponto. Certo. E tem uma pergunta aqui da Vilcelânia. O agente de endemias deve preencher alguma ficha obrigatoriamente? Então, o agente de endemias, ele trabalha conjuntamente com os agentes comunitários de saúde, né? Eles, quando vinculados às equipes de saúde da família, eles podem utilizar as fichas de visita domiciliar e territorial, né? Existem outros sistemas que fogem, né, extrapolam a atenção básica e que ele também precisa em certa medida informar, né? Então o SUS-AB ele vem como mais uma ferramenta, né, potente para poder a gente ter essa noção, né, principalmente da vigilância ambiental, né, dentro desse contexto aí da atenção básica, dentro do contexto do território. Certo. A Célia está perguntando aqui o que fazer quando uma pessoa tem no nome algum sobrenome com apenas uma letra, né? Porque isso está dando... quando o nome atualmente tem uma letra lá no CNES, ele vai fazer essa importação no PEC na versão já mais atual, esse registro ele não entra, né, para o PEC, por causa dessa abreviação. Esse é um padrão que a gente adotou no sistema, e claro que a gente está revendo isso, está analisando qual a melhor forma de lidar com isso, mas atualmente a solução de contorno, né, mais rápida para o município seria atualizar esse nome lá no CNES
e no final de semana, no mesmo final de semana, gerar outro arquivo no CNES, porque todo final de semana é gerado um novo arquivo no XML. Então gera um novo XML com o nome atualizado que ele vai importar normalmente. Tem outra pergunta aqui da Célia, que é mais, no caso é uma sugestão, né? Ela pede aqui que haja um campo de informações adicionais na ficha de visita domiciliar, tanto para o enfermeiro quanto para o ACS. Então é mais aí uma sugestão, é claro que a gente vai analisar a sugestão, né? Só esclarecendo que assim, a ficha de visita domiciliar ela é de uso exclusivo do agente comunitário de saúde. Né? O enfermeiro, o médico, o dentista que vai fazer alguma intervenção, né, no domicílio vai utilizar a ficha de atendimento individual e no local de atendimento vai colocar o item lá domicílio. Né? Então, esclarecendo novamente, isso foi uma dúvida recorrente desde o início da estratégia, mas só reforçando que o instrumento chamado ficha de visita domiciliar, ele é exclusivo dos agentes, né? No caso, agente comunitário de saúde, agente de endemia. No caso do PEC, né, e o uso do aplicativo, a agente de saúde não vai mais usar essa ficha, né? Isso é uma das grandes vantagens, né, que o aplicativo e essa estratégia do SUS, a B, traz. Porque com o uso do tablet, ele vai estar ali fazendo, no momento, a inscrição, o cadastro da pessoa e recolhendo ali, né, as condições de saúde daquela família no PEC, né? Somente os profissionais de nível superior, né, e técnicos de enfermagem que irão fazendo uso da ficha por enquanto, né, que é a ficha de atendimento individual. E aí quando ele for especificar lá qual é o local que a pessoa foi atendida, ele vai colocar no domicílio. Tem uma pergunta aqui da Célia também. O ACS, ao cadastrar uma nova família ou um novo morador, deve solicitar algum documento obrigatoriamente? Esses processos, esses processos comprobatórios, eles já existem há bastante tempo. Né? É importante que, na dúvida do agente comunitário, porque o agente comunitário, uma prerrogativa do seu trabalho é conhecer o território dele, né? Conhecer as pessoas. Óbvio que ele não vai conseguir também conhecer todo mundo. Mas, em certa medida, caso ele tenha dúvida com relação a se aquela pessoa faz parte ou não daquela família, né, é interessante que haja uma comprovação. Mas é um debate também complexo, porque como é que você vai pedir um comprovante de residência de alguém que não tem uma conta lá, mas que reside lá? Então, assim, é um debate um pouco complexo, né? Isso vai muito do bom senso também do agente comunitário de saúde, né? Entender como é que funciona o seu território e conhecer também, né, as pessoas que estão vivendo nesse território, né? E isso a gente só faz visitando as pessoas, né? A gente só consegue conhecer o território fazendo o nosso trabalho, o trabalho de agente comunitário, que é visitar as pessoas e conhecer o território. Essa especificidade de pedir o documento, assim, não existe nenhuma normativa, né, que diga que o acesso é obrigatório pedir o documento da pessoa, né? Como o Igor já colocou aqui, né, isso vai depender de cada território, de cada família. Geralmente o agente comunitário de saúde tem que trabalhar com um vínculo e aquele agente comunitário de saúde trabalha e mora naquele território. Então eles já conhecem quem vive ali, né, conhecem os nomes, os apelidos das pessoas, né? E geralmente essa relação é muito amistosa, né? Lógico que tem casos que não, mas a maioria das vezes essa relação é muito amistosa. Então, também se vocês pedirem um documento para o usuário do SUS, não vai ter problema nenhum, eles podem até te fornecer, tá? Mas também não tem essa obrigatoriedade também do cidadão, né, ele apresentar um documento. Vamos fazer só mais uma pergunta e a gente vai ter que encerrar, que estamos já quase estourando aqui o tempo já, tá? Certo, então, última pergunta, né? Eu só queria fazer uma observação em relação a algumas perguntas da Célia, que algumas são incidentes bem pontuais mesmo, né? Então, a gente falou no início que essas perguntas mais pontuais, de algum comportamento inesperado do sistema, tem que entrar via suporte, né? Para que a gente possa fazer uma análise
mais específica e mais detalhada, voltada para aquele incidente, né, e dar uma resposta mais adequada. Então, para encerrar aqui, tem a pergunta do Jardel Alcântara, né, é uma pergunta já bem geral mesmo. Qual o prazo para os municípios realizarem a migração para o PEC, né, no caso para um prontuário eletrônico? O município poderá perder recurso caso extrapole seu prazo para a migração para o PEC? Então, o ministro ano passado, né, fez uma audiência pública e tinha colocado, né, 60 dias para adoção do prontuário eletrônico por todos os municípios do país, né, e os que não conseguissem alcançar esse objetivo nos 60 dias precisariam enviar uma justificativa, né, dizendo dos porquês da impossibilidade de fazer isso em 60 dias. Né? Então, houve lá, o sistema de justificativa ficou aberto, então a maior parte dos municípios, né, fizeram suas justificativas. Né? Nós estamos, o Ministério, né, no processo de avaliação dessas demandas, e isso também em conjunto com esse processo de apoio do Ministério da Saúde aos municípios nesse processo de implantação. Então a gente ainda está aguardando, como eu falei no início, né, a gente ainda está aguardando, né, um posicionamento, né, uma definição mais firme do ministro em relação a esse programa de informatização, esse suporte para a informatização dos municípios, e a partir daí a gente vai ter mais definições com relação a essa questão. Né? E o que a gente orienta é que os municípios, principalmente aqueles que estão em processo de informatização, com licitações na rua, que não suspendam, que executem as licitações, que façam os processos de migração para o prontuário eletrônico. Né? A gente tem orientado isso, não parem os seus processos. Né? Então tá ok, pessoal, muito obrigado. Mais uma vez a gente quer aqui dar os parabéns para o enfermeiro, né, para esse dia. Nós sabemos que essa classe, né, da enfermagem, ela é muito importante no processo de avanço da atenção básica. Eu posso até aqui dizer que ser um enfermeiro na unidade básica de saúde, eu não sei como é que seria aí o processo de trabalho dessas equipes, porque eles são profissionais que dão duro mesmo no dia a dia. Eu já tive as minhas experiências na atenção básica e sei o quanto é difícil se lidar aí, né, com esses casos, né, da atenção básica, no cotidiano da família, conhecer a situação do território. E os enfermeiros estão de parabéns porque eles tiram de letras, né? E, mais uma vez, muito obrigado, né, pela passar da live. As respostas, as perguntas que não foram respondidas agora no momento, nós responderemos nas próximas lives. E estamos aqui também à disposição também, né, nos departamentos, nas coordenações, para qualquer esclarecimento, ok? Muito obrigado aí, boa tarde para vocês. Até mais, pessoal, e parabéns, enfermeiros e enfermeiras.